Há lugares que parecem feitos para guardar segredos, paredes que absorvem gritos, corredores que repetem passos que já não pertencem a ninguém. E entre todos esses lugares amaldiçoados pela história, poucos são tão temidos e tão reais quanto o Hospital Psiquiátrico de Danvers, no estado de Massachusetts. Um prédio imenso de arquitetura gótica e beleza quase hipnótica, erguido sobre uma colina isolada. De longe, parecia um castelo. De perto, um pesadelo. O Danvers State Hospital foi inaugurado em 1878, com a promessa de ser um refúgio humanitário para os doentes mentais, um espaço de reabilitação e dignidade. Mas nas décadas seguintes, seu nome se tornaria sinônimo de horror, desespero e loucura. As histórias que nasceram dentro de seus muros atravessaram gerações, inspiraram filmes de terror, séries e lendas urbanas, mas nenhuma ficção supera o que realmente aconteceu lá dentro. Imagine a cena. Um edifício colossal, de janelas altas e torres pontiagudas, envolto por neblina quase constante. No interior, longos corredores iluminados por lâmpadas amareladas, o eco de passos que se perdem nas alas vazias. As paredes, descascadas pelo tempo, parecem guardar vozes. E, em meio a esse cenário, centenas de pacientes, muitos deles esquecidos pela sociedade, abandonados por suas famílias, vagavam entre delírios, choques elétricos e isolamento total. O que começou como um projeto médico virou um laboratório de sofrimento humano. Nos primeiros anos, o hospital seguia os princípios do Dr. Thomas Kirkbride, um idealista que acreditava que o ambiente e a arquitetura poderiam curar a mente. Os prédios foram construídos em formato de asa, com amplas janelas para a entrada de luz e ventilação. Mas, com o tempo, a realidade se distorceu. O número de pacientes cresceu exponencialmente e os recursos diminuíram. Em vez de tratamento, o que se via eram celas superlotadas, pacientes acorrentados e médicos exaustos lutando contra o impossível. No auge da década de 1930, o hospital abrigava mais de 2.000 internos, embora tivesse sido projetado para apenas 600. Relatos de ex-funcionários descrevem um ambiente de terror silencioso. Gritos que vinham de alas proibidas, pacientes que desapareciam sem explicação, experimentos psiquiátricos conduzidos às escondidas. Há registros de terapias de choque, lobotomias e contenções físicas que hoje seriam consideradas tortura. Muitos nunca voltaram a sair do Danvers, e seus nomes desapareceram dos arquivos oficiais. Até hoje, parte dos registros médicos originais permanece trancada, coberta por décadas de poeira e esquecimento. O mais perturbador, porém, não são os métodos, é a atmosfera. Visitantes e pesquisadores que exploraram o local após seu fechamento, em 1992, relatam sensações de opressão e frio intenso, mesmo em dias quentes. Relatam portas que se fecham sozinhas, sombras que atravessam os corredores e vozes que sussurram em locais onde não há ninguém. Alguns ouviram sons de metal arrastando o chão. Outros juram ter sentido mãos geladas tocando seus ombros. Mas as manifestações paranormais são apenas parte do mistério. O hospital foi palco de casos reais e documentados de violência e morte. Em 1939, uma série de incidentes envolvendo pacientes e enfermeiros levou a uma investigação oficial, cujos relatórios curiosamente desapareceram. Na década de 1950, com o avanço das lobotomias e dos tratamentos invasivos, Danvers tornou-se referência. E ao mesmo tempo um pesadelo para quem cruzava seus portões. Há quem diga que o mal ficou preso ali, que as paredes, o solo e até o ar de Danvers foram contaminados por séculos de dor e desespero. Outros acreditam que o hospital era apenas o espelho da sociedade, um reflexo sombrio da forma como o mundo tratava seus indesejados. Mas uma coisa é certa. Algo muito mais profundo do que negligência aconteceu lá dentro. E mesmo depois de décadas fechado, o hospital não ficou em silêncio. As histórias continuam sendo contadas. Por aqueles que sobreviveram. Por curiosos que ousaram entrar nas ruínas. E talvez,
por vozes que nunca foram embora. O Hospital de Danvers não é apenas uma construção antiga, é um monumento. Antes de se tornar um símbolo do medo, o Hospital de Danvers nasceu de um ideal. Na segunda metade do século XIX, a América passava por uma revolução científica. Os transtornos mentais começavam a ser vistos não mais como possessões demoníacas, mas como doenças tratáveis. E foi nesse contexto que o estado de Massachusetts aprovou a construção de um novo hospital psiquiátrico, um modelo para o futuro da medicina mental. O terreno escolhido ficava em Hawthorne Hill, uma colina isolada cercada por bosques densos. O local já carregava sua própria carga sombria. Ali no século XVII, ocorreram execuções durante os julgamentos das bruxas de Salem. As famílias da região acreditavam que aquele solo era amaldiçoado. Mas, para os planejadores, a localização afastada era perfeita para garantir paz e tranquilidade aos pacientes. Um detalhe que, com o tempo, ganharia um significado muito mais sinistro. O hospital foi projetado segundo o Plano Kirkbride, um modelo arquitetônico criado para proporcionar ar puro, luz solar e espaço. O edifício principal tinha formato de asa dupla, com longos corredores que se ramificavam a partir de um centro administrativo. Cada ala correspondia a diferentes níveis de tratamento e, em teoria, os pacientes deveriam se sentir em um ambiente terapêutico e humano. Mas a realidade logo escapou do controle. No início, Danvers abrigava cerca de 450 pacientes, mas o sucesso do projeto atraiu mais e mais pessoas. E o hospital começou a receber doentes de todos os tipos: esquizofrênicos, epiléticos, alcoólatras, pessoas com demência e até indivíduos simplesmente considerados indisciplinados ou imorais. Em menos de 20 anos, o número de internos ultrapassou 2.000, e os corredores antes luminosos se transformaram em um labirinto humano de desespero. Relatos da época descrevem alas superlotadas, onde pacientes dividiam camas, e alguns eram trancados em quartos escuros por dias inteiros. Os enfermeiros, em menor número, recorriam à força e à contenção física. Correntes, camisas de força e celas acolchoadas se tornaram rotina. Com o aumento do caos, a equipe médica começou a experimentar tratamentos agressivos, uma mistura de ciência e desespero. Um dos métodos mais controversos era o choque insulinoterápico, no qual o paciente era induzido a convulsões repetidas para reiniciar o cérebro. Outro era a terapia eletroconvulsiva primitiva, aplicada sem anestesia, que deixava muitos pacientes com fraturas ou perda de memória permanente. Nos anos 1930, o hospital passou a adotar a lobotomia pré-frontal, uma operação que destruía partes do cérebro com o objetivo de eliminar comportamentos problemáticos. Mais de 1.000 pacientes foram submetidos ao procedimento, muitos sem consentimento. Os que sobreviviam vagavam pelos corredores em estado vegetativo, sem reconhecer seus próprios nomes. Um relatório interno de 1947, mantido em sigilo por décadas, descreve o ambiente de Danvers como um campo de guerra mental. Funcionários relatavam cheiros de sangue e desinfetante, gritos noturnos e pacientes com olhos vazios, sentados em fileiras, olhando o nada. Muitos internos eram esquecidos pelas famílias que recebiam apenas telegramas informando suas mortes. As covas coletivas, localizadas atrás do hospital, acumulavam corpos não identificados, cada um marcado apenas por um número. Mesmo assim, as autoridades insistiam em apresentar Danvers como um modelo de instituição psiquiátrica. Jornais locais publicavam fotos cuidadosamente posadas de alas limpas e pacientes sorrindo. Por trás das câmeras, no entanto, o hospital escondia uma realidade de abusos e negligência. Alguns médicos denunciavam as práticas, mas eram afastados rapidamente. Outros simplesmente se acostumaram ao horror e continuaram o ciclo. Nos anos 1950, quando os primeiros medicamentos psicotrópicos começaram a surgir, acreditou-se que o sofrimento chegaria ao fim. Mas, paradoxalmente,
O uso das novas drogas só agravou o cenário. Pacientes eram sedados em massa, transformando as alas em verdadeiros dormitórios de corpos imóveis. As poucas tentativas de reforma foram interrompidas por cortes de verba e pela indiferença pública. Danvers, aos poucos, se tornou um depósito humano, um lugar onde se armazenava aquilo que a sociedade preferia não ver. E foi nesse ambiente de abandono que nasceram as primeiras histórias sobrenaturais. Funcionários relataram ver pacientes já falecidos andando pelas alas. Enfermeiros juravam ouvir sussurros chamando seus nomes quando estavam sozinhos. Os médicos que tentavam investigar esses relatos eram, muitas vezes, na década de 1960, o Hospital de Danvers já havia se transformado em um mundo à parte. Um universo fechado, onde o tempo parecia se mover de forma diferente. Os relatórios médicos, quando existiam, mostravam uma rotina marcada por mortes diárias, desaparecimentos inexplicáveis e silêncio administrativo. Era como se o hospital tivesse se tornado uma cidade dos esquecidos, onde cada quarto escondia uma história que ninguém queria contar. Entre os corredores frios e as paredes descascadas, histórias individuais começaram a se destacar. Relatos de pacientes que, de tão absurdos, pareciam pertencer à ficção. Mas todos eram reais. Um deles era Eleanor H., internada em 1959 por comportamento histérico. Eleanor era uma jovem enfermeira de 27 anos, de cabelos castanhos e olhar melancólico, internada após uma crise nervosa. Os registros mostram que, nas primeiras semanas, ela escrevia longas cartas ao marido, descrevendo as noites em claro e os gritos vindos do corredor. Mas algo mudou. De repente, suas cartas passaram a ter frases desconexas, desenhos de olhos e símbolos estranhos. Na última carta enviada, ela escreveu: "Eles não estão doentes. Eles estão presos. E agora querem que eu fique também." Dias depois, Eleanor desapareceu. Seu prontuário foi marcado como transferida, mas nenhuma outra instituição psiquiátrica confirmou sua chegada. Até hoje, seu nome está entre os arquivos sumidos do hospital. Outro caso era o de Thomas Ray, um veterano da Segunda Guerra Mundial internado por transtorno de estresse pós-traumático. Thomas dizia ouvir vozes nos encanamentos e ver rostos nas janelas durante a madrugada. Um enfermeiro, em depoimento de 1972, relatou que o encontrou conversando com o espelho, como se alguém respondesse do outro lado. Naquela mesma noite, Thomas tentou escapar e foi encontrado morto no sótão pendurado em uma viga. Mas o mais inquietante foi o relato do policial que registrou a ocorrência. O corpo balançava, mas o ar estava imóvel. Nenhuma corrente, nenhuma brisa. E havia marcas de mãos no pescoço que não eram dele. Esses episódios se tornaram comuns. As autoridades preferiam classificá-los como suicídios ou delírios. Mas os funcionários sabiam que havia algo errado. Alguns relatavam ver luzes piscando em alas desativadas, objetos se movendo sozinhos e vozes chamando por nomes antigos. Outros juravam ver pacientes falecidos caminhando pelos corredores. A explicação oficial era sempre a mesma: histeria coletiva. Mas o medo era real. Um dos enfermeiros veteranos, Michael Lawson, escreveu em um diário que hoje está preservado no Museu de História Médica de Boston: "Há algo aqui que se alimenta de nós. Não é doença, nem insanidade. É o lugar." Ele observa. Pouco depois dessa anotação, Lawson foi internado como paciente. Seu prontuário indicava colapso mental grave. Ele nunca mais recebeu alta. Nos anos 1970, a situação tornou-se insustentável. Os jornais começaram a denunciar as condições desumanas, pacientes amarrados, alas sem ventilação e médicos que aplicavam choques elétricos indiscriminadamente. Mas quando repórteres tentavam entrar, eram barrados. Mesmo assim, alguns conseguiram fotos. Imagens granuladas mostravam salas cobertas de ferrugem, camisas de força empilhadas e marcas de unhas nas paredes. Essas fotos chocaram o público e reacenderam as lendas sobre Danvers.
Enquanto a população reagia, o hospital mergulhava cada vez mais em decadência. As infiltrações destruíam os tetos, os encanamentos enferrujavam e o cheiro de mofo se misturava ao de produtos químicos. Mas havia algo mais denso no ar. Algo que os antigos funcionários descreviam como peso. Alguns diziam que, ao atravessar certos corredores, sentiam o coração desacelerar, como se o lugar os drenasse por dentro. Foi nessa época que começaram os relatos oficiais de atividades paranormais, investigados por grupos independentes. Em 1978, um pesquisador da Universidade de Boston, o Dr. Alan Weiss, gravou sons estranhos durante a madrugada. Passos, sussurros e uma voz feminina dizendo: "Me tire daqui." A fita foi analisada e confirmada como autêntica. Nenhum som havia sido adicionado artificialmente. Weiss retornou ao hospital meses depois e desapareceu durante uma visita à ala leste. Seu carro foi encontrado no estacionamento. O corpo nunca. A partir desse ponto, o Danvers deixou de ser um hospital e se tornou uma entidade. As pessoas que o habitavam, vivas ou mortas, pareciam fazer parte de algo maior. Um ciclo de dor e esquecimento que o tempo não conseguia apagar. A cada década, novos relatos surgiam. Luzes acesas em janelas abandonadas. Nos anos 1980, o hospital de Danvers já era uma sombra do que fora. As alas estavam vazias, as janelas quebradas deixavam o vento soprar pelos corredores e a vegetação começava a engolir lentamente as paredes. A instituição, que um dia simbolizou o auge da psiquiatria americana, havia se tornado um esqueleto de tijolos e ecos. Os últimos pacientes foram transferidos em 1992, encerrando oficialmente mais de um século de funcionamento. Mas o fechamento não trouxe paz, trouxe silêncio, e o silêncio, em Danvers, era a pior forma de ruído. Quando as portas se fecharam, os funcionários sabiam que estavam deixando algo para trás. Documentos confidenciais, instrumentos cirúrgicos e pertences pessoais permaneceram no local, esquecidos. Fotografias, prontuários, roupas dobradas sobre camas enferrujadas. Tudo ficou como se o tempo tivesse congelado. E foi nesse cenário que o hospital começou sua segunda vida, a vida do abandono. Exploradores urbanos e curiosos começaram a invadir o prédio poucos anos após o fechamento. Alguns buscavam arte, outros adrenalina. Mas muitos saíam de lá pálidos, transtornados, incapazes de descrever o que tinham visto. Relatos se espalharam. Sombras movendo-se nos corredores, portas que batiam sozinhas, vozes que chamavam por nomes que ninguém conhecia. Alguns ouviram o som de passos no andar de cima, embora o teto estivesse desabado há anos. Em 1998, um grupo de estudantes de história local decidiu documentar o interior do hospital. Eles levaram câmeras, lanternas e gravadores. As imagens registraram algo mais do que paredes e poeira. Em uma das filmagens, uma figura humana parece cruzar o corredor. Mas ao ampliar o vídeo, o corpo se dissolve em fumaça. Nenhum dos jovens quis retornar. Um deles, entrevistado anos depois, resumiu a experiência em uma frase: Danvers não é só um prédio abandonado. É um lugar que ainda trabalha. Só que agora, trabalha para o outro lado. Enquanto isso, pesquisadores tentavam estudar o impacto psicológico de ambientes como Danvers. Muitos relatavam sintomas físicos, náusea, vertigem, palpitações. Outros descreviam sensação de observação constante, como se dezenas de olhos invisíveis os seguissem pelos corredores. O fenômeno foi estudado por parapsicólogos, que concluíram que a energia acumulada ali poderia estar ligada ao sofrimento extremo vivido por seus antigos moradores. Mas os céticos tinham outra explicação: o poder do medo humano. Segundo eles, Danvers era apenas o reflexo de nossas próprias sombras. Apesar das discussões, as histórias só aumentavam. Em 2001, um grupo de caçadores de fantasmas gravou ruídos semelhantes a gritos em uma das alas principais. Durante a análise do áudio, uma voz feminina clara e pausada surgiu no fundo da gravação. Ainda estou aqui,
O grupo nunca divulgou a fita completa alegando respeito às vítimas, mas o trecho divulgado foi suficiente para consolidar a reputação do hospital como um dos lugares mais assombrados da América. As autoridades tentaram demolir parte do edifício em 2005 para dar lugar a condomínios residenciais. Mas o que aconteceu durante as obras fez muitos reconsiderarem a ideia. Trabalhadores relataram equipamentos que desligavam sozinhos, vozes dentro dos túneis de ventilação e ferramentas que sumiam e reapareciam em locais trancados. Um engenheiro da equipe, em depoimento anônimo, afirmou que ouviu um sussurro nítido próximo ao ouvido enquanto media uma viga. "Você não devia estar aqui." Pouco depois, o homem abandonou o trabalho e nunca mais retornou. Mesmo com as reformas, parte do hospital original permanece intacta. As torres principais ainda se erguem sobre a colina, observando a cidade de Danvers lá embaixo. Durante a noite, vizinhos relatam luzes acendendo sozinhas, som de passos metálicos e murmúrios vindos das janelas fechadas. Alguns dizem que, em certas madrugadas, é possível ouvir o eco distante de gritos. Um som que começa fraco, mas cresce até se confundir com o vento. Com o passar dos anos, Denver se tornou um ícone cultural. Filmes de terror como Session 9 e episódios de séries como American Horror Story foram inspirados em suas histórias, mas nenhum roteiro, por mais ousado, conseguiu capturar a verdadeira essência do lugar. Porque o terror de Denver não está nas lendas, está nos fatos. Nos registros, nas fotos, nos prontuários manchados de sangue e nos rostos anônimos enterrados sem nome atrás do hospital. Hoje, quem visita o local encontra parte dele transformada em apartamentos de luxo. Mas, segundo moradores, há noites em que o frio invade os corredores mesmo no verão. Portas se trancam sozinhas, luzes piscam, e o som distante de passos ecoa pelas paredes antigas. Como se o hospital, mesmo disfarçado de modernidade, ainda respirasse e esperasse. Danvers nunca morreu. Ele apenas aprendeu a fingir que está vivo. O tempo é implacável com todas as ruínas, mas não com as de Danvers. Enquanto a maioria dos lugares esquecidos se desfaz em silêncio, aquele hospital parece resistir, como se algo o mantivesse de pé. Mesmo após décadas de abandono, incêndios, vandalismo e reconstruções, o nome Danvers State Hospital continua a despertar o mesmo arrepio que provocava no século passado. E talvez porque a pergunta que o cerca nunca teve resposta. O que realmente aconteceu ali dentro? As investigações oficiais falam em negligência médica, colapso administrativo e abusos psicológicos. Mas há quem acredite que o hospital foi mais do que um erro humano. Para alguns historiadores, Danvers é um caso de energia residual. Um lugar que absorveu tanto sofrimento que se tornou incapaz de esquecê-lo. Cada grito, cada medo, cada morte teria ficado gravado nas paredes. Uma espécie de cicatriz espiritual. E segundo os que visitaram as ruínas, essas marcas ainda estão vivas. Parapsicólogos descrevem o local como um reservatório de trauma. Dizem que os fenômenos paranormais registrados ali, vozes, vultos, mudanças bruscas de temperatura, são manifestações dessa carga energética acumulada por mais de 100 anos. Mas os céticos afirmam que tudo não passa de efeito psicológico, alimentado pelo poder da sugestão e pelo mito. Para eles, Danvers é apenas um espelho onde o ser humano projeta seus próprios medos. O verdadeiro horror, dizem, não está nas sombras, mas naquilo que o homem é capaz de fazer em nome da ciência. Mas então, por que tantos relatos coincidem? Por que até investigadores céticos saem de lá transformados, incapazes de negar o que sentiram? Em 2011, uma equipe de documentaristas gravava um especial sobre o hospital quando captou ruídos e batidas inexplicáveis no porão. As mesmas que aparecem em gravações da década de 70. O local havia sido completamente isolado e reconstruído, mas os sons vieram exatamente do mesmo ponto. Um dos cinegrafistas entrevistado depois confessou: "Não sei o que ouvi, mas sei o que senti. Aquilo me olhava,
O lugar inteiro me olhava. Outros acreditam que Danvers é um ponto de convergência, um lugar onde a dor humana ultrapassou o limite do natural e se tornou outra coisa, um eco que nunca para de reverberar. Há padres que afirmam que o hospital abriga presenças impuras, espíritos presos entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Há cientistas que dizem que nada disso passa de lendas urbanas alimentadas por décadas de abandono. E há ainda quem acredite que ambos estão certos, que Danvers representa o encontro entre o psicológico e o espiritual, entre a loucura e o além. O que é inegável é o legado. O Hospital de Danvers marcou a história da psiquiatria americana, influenciou políticas de saúde mental e inspirou incontáveis obras de terror. Mas mais do que isso, ele permanece como um lembrete cruel. O horror mais profundo não nasce do sobrenatural, mas da indiferença, da forma como uma sociedade decide o que merece ser esquecido. Cada paciente internado ali foi uma vida apagada em nome da ordem, e é isso que faz o hospital continuar vivo em nossas memórias. Hoje, quem visita o local reformado encontra apartamentos, jardins e estacionamentos. Mas, segundo moradores, há algo que o concreto novo não conseguiu esconder. Nos porões ainda há portas antigas trancadas com correntes. Nas madrugadas ouve-se o som de rodas de maca atravessando o chão de madeira, mesmo onde o piso foi substituído. E em uma das torres mais altas, uma única janela permanece trancada por dentro. Ninguém sabe por quê. Os antigos funcionários dizem que era o quarto da paciente Eleanor H., desaparecida sem deixar vestígios. Alguns moradores garantem que em noites de neblina é possível ver uma silhueta feminina parada ali, olhando para a cidade, como quem ainda espera ser libertada. Os arquivos oficiais de Danvers, guardados em cofres do estado de Massachusetts, permanecem incompletos. Centenas de nomes continuam sem destino conhecido. Ninguém sabe exatamente quantos morreram ali, nem quantos foram enterrados nas covas sem identificação atrás do hospital. O número